Em meio ao embate entre os poderes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez uma visita surpresa ao Congresso, onde se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Confira na nossa reportagem. A visita de Moraes ao Congresso ocorre em meio à pressão de parlamentares pela instalação de uma CPI a fim de apurar supostos abusos cometidos em investigações do Supremo. No Senado, o ministro defendeu a necessidade de regulamentação das redes sociais e fez elogios à iniciativa que propõe uma reformulação do Código Civil. A tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Moraes também teve um encontro reservado com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A reunião, que não estava agendada, se dá um dia depois de líderes partidários cobrarem Lira sobre o andamento de projetos que tratam das prerrogativas dos parlamentares e da limitação dos poderes do Supremo. O Planalto se articula agora para desmobilizar a possível CPI que pretende apurar eventuais abusos de autoridade do STF e do TSE. O temor é de que o embate entre os poderes amplie a dificuldade de aprovação de pautas de interesse do Executivo. O presidente da Câmara avalia instaurar até 5 comissões parlamentares de inquérito na casa. O gesto escala ainda mais a tensão entre Lira e o Palácio do Planalto, escancarada na última semana com a troca de farpas públicas entre o deputado e o ministro Alexandre Padilha. Caio, a gente vem tratando disso com praticamente quase cada edição do WW, dos jornais da casa também, a gente vem registrando essa, digamos, eu vou colocar uma palavra delicada, essa coreografia entre alguns dos expoentes dos principais poderes. A de hoje trouxe o quê, afinal? Bom, William, considerando que o encontro do Alexandre de Moraes com o Arthur Lira foi fortuito, né? Pelo que todas as indicações apontam, ou seja, não foi um encontro planejado, acabou acontecendo circunstancialmente, a gente deveria se ater à ida dele ao Senado para defender uma agenda quase que pessoal dele, né? Que ele tem defendido em palestras, foi tema da tese de doutorado dele defendida, mestrado, doutorado na USP a semana passada. Basicamente, na minha percepção, cada poder defendendo a sua própria agenda, né? Quando o Alexandre de Moraes coloca essa percepção de que precisa regulamentar, é porque tem muita gente dentro do Congresso que não concorda com ele, e na sociedade brasileira também. Mas aí ele sai do Supremo, vai lá, faz a defesa de uma agenda pessoal, né, apoiada por muitos. Quando você diz agenda pessoal, você o considera isolado dentro do Supremo ou você vê na defesa dessa agenda uma postura da instituição também? Da instituição Supremo Tribunal Federal, que é atacado muito pelas redes sociais. E aí ele senta ali, vai lá, se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, assim, não foi lá para discutir outras coisas, foi lá para discutir uma agenda do Supremo. Só que a agenda do Congresso é outra, né? O Arthur Lira tinha pautado hoje outras questões, diferente da agenda do Executivo, do Palácio do Planalto. Então, cada poder está com uma agenda e não há conversa ou ninguém para pairar acima para tentar, de alguma maneira, criar um pacto político para buscar um consenso, né? Nós vamos voltar a isso com mais tempo, um pouco adiante da nossa edição, mas se algo que tem preocupado, por exemplo, no setor daqueles que formulam a política econômica, é exatamente como que o judiciário ajuda ou atrapalha, Thaís? Esse é um ponto interessante porque vai de ciclos, né, William? O que está claro é que, assim, tudo indica que o Supremo Tribunal Federal, até pela renovação que fez, tem hoje uma compreensão melhor dos custos das decisões que tomam, né? Não simplesmente tomar uma decisão que, na interpretação do magistrado, é aquilo que está mais transparente na Constituição, mas os
as consequências daquilo. As decisões todas ligadas à pauta fiscal têm a ver com isso. Ao mesmo tempo, tem ranço, como é o caso da questão da lei das estatais, que está até lá esperando, está até hoje lá esperando para ser resolvida e não é, porque não parece ser uma coisa que chama a atenção deles, né? Mas ainda assim, hoje a composição do Supremo está muito mais, a percepção é de que há uma indicação assim de compreensão dos custos das decisões que eles tomam. Esse é um ponto. Isso não traz tranquilidade por causa da disputa entre os poderes, porque o problema é a agenda, aquilo que nós falamos ontem, né? O fato de não ter uma agenda, ou de ter uma agenda pessoal, de ter uma agenda ruim, preocupa muito, porque se no Brasil a insegurança jurídica, e a insegurança jurídica cabe aos 3 poderes, não apenas ao judiciário, né? Quando a gente fala de insegurança jurídica, a gente está falando de uma política pública que foi mal formulada, um benefício que foi mal formulado, ou de uma legislação que ataca direitos, ou ataca garantias, ou até mesmo uma decisão do Supremo. Do jogo, as regras do jogo, exatamente. Então, por mais que haja essa compreensão de que o Supremo hoje demonstra compreender o custo das decisões que toma, a insegurança jurídica não diminui.